Excelente dia, tarde e noite, senhoras que estão no gravado, como vocês estão? Hoje no Café de Consciência a gente vai falar de não se apequene. Tá na hora de parar, de ficar se apequenando na vida e tendo resultados que você não quer. Vivendo uma vida insossa e criando histórias e narrativas na sua cabeça para justificar o fato que você não tá alcançando aquele tipo de resultado. Na realidade, você precisa simplesmente assumir para você o que você quer, não se apegar, não se apequenar, né? Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Vamos entrando. Boa noite e boa noite. Bom dia. Ah, doida. Grávida, gente. Vocês não se coisa não. Grávida, os hormônios, o cérebro fica meio esquisito. Flávia, Simone, Eduardo, Cláudia tá aqui. Bom dia. Vamos dando bom dia, porque vocês são bem educadas. Jaqueline, bom dia. Cíntia também. Cíntia já tá comigo dia 12. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Aline. A Aline também já tá comigo dia 12. Se você ainda não tá inscrita na imersão Prospere, a senhora se inscreva, porque dia 12, agora, sábado que vem, sem esse sábado próximo, o outro, a gente vai estar junto o dia inteiro, a partir das 13 horas até as 18, falando sobre os princípios que regem a nossa realidade. Quando você não sabe esses princípios, custa demais, custa muito. Então lá você vai aprender esses princípios para colocar em prática na sua vida, para começar a criar uma vida mais suculenta, uma vida mais próspera, uma vida que faça sentido para você. Não precisa fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para você. Algo que faz muito sentido com o que a gente vai falar hoje é sobre isso, sabe? E isso tem estado no meu coração direto. Essa vida de Instagram, ela é muito maravilhosa, né? O meu trabalho é praticamente todo aqui, eu prospero muito nesse lugar, eu sou muito grata ao Instagram. Mas se você não souber usar essa ferramenta maravilhosa, você vai começar a parar de ter clareza do que você realmente quer e você vai começar a querer aquilo que as pessoas estão querendo, ou que é bonito agora, nesse momento, a trend do momento, e você tá lá, e você tem que gostar de tal coisa, você tem que gostar de viver tal vida, você tem que ser... Para de se alienar sobre você mesmo. Quando eu falo de criar a sua realidade e uma realidade próspera, cada um aqui que está conectado nessa live, a Aline, a Tati, a Cláudia, a Fátima, cada uma aqui tem dentro de si uma particularidade. A vida que a Janaína quer viver, que é suculenta para a Janaína, que é próspera para a Janaína, talvez não seja próspera e suculenta para a Érica. E tá tudo bem. Graças a Deus. Imagina se todo mundo quisesse a mesma coisa. Ah, então todo mundo tem que ser milionário? Não. Porque nem todo mundo realmente quer ser milionário. Você compreende? Ah, então todo mundo tem que ter filho? Não. Porque às vezes a pessoa não quer. E faz parte do processo dela, do destino dela, do problema dela, do processo dela, das escolhas dela. Então, isso que eu quero trazer para você, e eu já quero que você comece a pensar sobre isso, e muito mais do que pensar, meditar sobre isso. O que você realmente quer? Porque às vezes você não consegue aquilo que você quer, ou quando consegue nunca tá bom, porque você tá chocando o ovo do cuco. Entende? Você tá chocando o ovo do cuco. Você tá criando uma criação que não é sua, que não faz sentido nenhum com você. E aí daqui a pouco quando essa criação vem pro externo, quando você consegue pegar esses resultados, eles não fazem nenhum sentido. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Várias vezes comigo. Eu literalmente chocando o ovo do cuco. Criações que nem eram minhas, que colocaram na minha cabeça que eu tinha que fazer, que eu tinha que ser, que eu tinha que... Ah, chega.
Eu quero ser feliz, rica e próspera do meu jeito. Hoje de manhã eu vi o stories de uma menina e ela falando, a minha mãe, ela saía de madrugada e chegava tarde, e agora eu tô saindo de madrugada e tô chegando tarde, porque um dia que nananana. Ótimo. Se isso faz sentido pra ela, ótimo. Agora, se ela só tá também respondendo ao que ela aprendeu, que é eu só consigo obter tal coisa desse modo se eu acordar de madrugada, se eu dormir de madrugada, se eu fizer muito esforço, ótimo, isso vai acontecer. Mas será que isso é o que você realmente quer? A gente olha a blogueira viajando o tempo todo e fazendo e acontecendo, e tu fica até cansado e você começa a desmerecer o que você quer. Às vezes você nem quer, né? Você nem gosta de viajar. E você quer ter a vida da blogueira. Mas por quê? Às vezes você quer ser mãe. Mas não, colocaram na sua cabeça que você tem que ser uma mulher empoderada. Porque nem empoderada, né? Uma mulher empoderada. Que faz, acontece que isso, que não pode parar. E você tá correndo de quem? Talvez quando você parar, e por isso que você não para, você vai perceber que você tá criando um castelo de areia. E é por isso que você tem medo de parar de construir esse castelo de areia. E faz. Corre. E não para. E vive exausta, vive sem resultado, suculento. Tem resultado numa área e as outras estão desabando. E tá correndo por quê? Você tá correndo de você. Então, quando eu chego aqui nesse Instagram e falo sobre criar uma vida próspera, é você ir tomando consciência sobre você para criar uma vida que faz sentido pra você. Não pra mim. Porque de uma coisa eu sei. Quando você prospera, você cresce. Do seu jeito. Uma maçã, ela cresce diferente de uma laranjeira. Compreende? Uma maçã, ela cresce diferente de uma laranjeira. Não significa que ela esteja errada. Um abacate cresce diferente, mas todo mundo cresce. Então, por falar em prosperidade, eu quero que você olhe para sua vida e se pergunte: eu cresço? Eu estou em movimento? Nas constelações a gente fala que a gente tem 2 campos, de vida e de morte. O campo de vida é um campo de movimento, não é um campo de perfeição, porque o próprio Bert Hellinger diz que a busca pela perfeição é uma busca pela morte. A busca pelo que está acabado. Não é um campo de perfeição. Como que eu escolho um mentor, Jana? Como que eu escolho um terapeuta? Como que eu escolho alguém para me ajudar no meu processo? Olha para a vida dessa pessoa e não procure perfeição, procure vida. Essa pessoa está na vida, essa pessoa está crescendo, essa pessoa está em movimento ou essa pessoa está na morte? Parada, estagnada, reclamando. E aqui vai para vocês também, que são terapeutas e mentores. Você só pode levar para onde você está indo. E talvez, e só talvez, você esteja atrás de estratégia e na realidade você precisa se olhar para começar a ir para a vida. Você está levando seus clientes para onde? Para a vida ou para a morte? Para onde você está indo? Para a vida ou para a morte? Eita que sim. Vocês estão viva? Bota aqui bom dia, vocês que chegaram e ainda não colocaram bom dia, porque vocês são o quê? 1, vocês estão vivos. E 2, vocês são educadas. Essa foi a nossa introdução. Respirem fundo. Talvez, e só talvez, até agora você nem tenha respirado. Se a senhora ainda não está inscrita na imersão de Prospere, se inscrever agora. Hoje. Vamos lá?
Vou contar 2 histórias. Ou talvez só uma. Maria me mandou mensagem essa semana e falou assim: Jana, tome aqui a parcela acordada da mentoria que ela fez comigo. A mensagem. E essa mentoria, a mensagem, é minha mentoria em grupo, onde eu ajudo mentores e terapeutas a se colocarem na vida e a prosperarem através disso. E aí, eu lembro que a Maria chegou lá na mensagem e ela falou assim pra mim: Jana, eu quero muito entrar, eu quero muito fazer. Hoje eu tô trabalhando com outras pessoas, para outras pessoas, mas eu quero ter algo meu. E eu acho que é nesse movimento aí da terapia, eu acho que é nesse negócio aí, eu quero realmente destravar isso, eu quero prosperar fazendo o que faz sentido pra mim. E eu, que incrível, venha prosperar com o que faz sentido pra você. Bom dia. E aí, ela entrou, só que ela tava ganhando um salário mínimo. E eu facilitei o pagamento pra ela. Porque quando a pessoa realmente quer, e eu sinto que a pessoa realmente quer, eu faço esse movimento. Ninguém deixa de entrar nas minhas mentorias por conta de dinheiro. Todo mundo deixa de entrar por conta de decisão. E se você não decide, é melhor que nem entre. Porque não vai fazer nenhuma diferença pra você. Porque não é sobre a minha mentoria, é sobre uma postura de vida. E é a sua postura que muda a sua vida. E como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Preste atenção nisso que eu acabei de falar. Voltando aqui. Eu facilitei o pagamento para ela essa semana. Ela pagou praticamente tudo, assim. Eu acho que falta uma para ela encerrar o pagamento. Só que, quando ela entrou na mensagem e ela falou assim: que incrível! Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar pra mim, eu quero descobrir aquilo que faz sentido pra mim e eu quero aprender a colocar isso no mundo e fazer dinheiro com isso. Olha o que ela pediu pro universo. 2 meses depois que ela entrou na mentoria, ela pegou e foi mandada embora do trabalho. Mandaram ela embora do trabalho e ela ficou a ver navios. E naquele momento ela começou a se apequenar. E ela começou a achar que a segurança dela estava no emprego. Que a segurança dela estava em algo externo. E isso acontece demais com a gente. Eu vou te fazer a primeira pergunta. Você está andando por fé ou pelo que se aparenta? Porque deixa eu te falar uma coisa. Isso que se aparenta na sua vida, tudo isso que está no externo é criação antiga. É criação antiga. Você criou isso através das suas crenças, das suas expectativas, dos seus pensamentos, daquilo que você acredita, daquilo que você era. E ainda, como um reflexo do espelho, está ali. Quando você decide fazer outra coisa, viver um outro movimento, criar uma nova vida, existe um tempo de gestação para as coisas acontecerem. Só que eu vou te dar um outro princípio que eu coloquei ontem no grupo. E deixa eu te falar uma coisa. Se você tá naquele grupo gratuito, você não tá ouvindo os áudios, tá perdendo demais. Tá deixando passar demais. O áudio de ontem é preciosíssimo. Presta atenção. Você pede uma vida nova, você pede um processo novo, você pede um relacionamento novo, você pede um novo tempo de vida. Só que para isso acontecer, você precisa abrir mão do velho. E quando você começa a ir no movimento de ir pro novo, a vida vai começar a balançar e começar a tirar aquilo que tá no teu caminho para que você chegue onde você quer chegar. Só que o que acontece? Como a gente ainda não tem uma fé estabelecida, a gente ainda não tá com isso estabelecido e internalizado dentro da gente, a gente começa a viver em estado de atenção, de sobrevivência. Presta atenção. Quando a gente não tá internalizada que sou eu que crio a minha realidade. Quando eu não tenho fé em mim, em Deus dentro de mim. Que se algo se foi, se algo tá se perdendo, é porque algo melhor tá para acontecer. Eu não tenho tesão. Olha assim e fala assim, meu Deus do céu. Eu vou criar outras coisas, outros movimentos, movimentos maiores, coisas maiores. Eu vou ser maior. Eu começo a agir de acordo com a sobrevivência. E sobrevivência, senhora, todos os seus sentidos, tudo seu, tá voltado para fora. Então você começa a olhar para fora
e começa a ver evidências de que realmente a vida é escassa, que realmente é difícil para todo mundo, que realmente não vai dar conta, que realmente, meu Deus do céu, quem sou eu? Aí você começa a atrair pessoas para falar isso para você, porque todo mundo tá em processo colaborativo para olhar para suas crenças, para sentir suas crenças e colocar elas na sua cara. Ai, fulana falou isso, é um sinal de Deus, é um sinal das suas crenças. Porque toda pessoa que para na sua vida tem vibração com você. E ela só testifica as suas próprias crenças. Fulano não me valoriza porque você não se valoriza. Fulano, mas por que tá buscando validação de quem? Você que não tá se validando. Quem tem que validar o meu caminho sou eu. E quando você começa e alguém não valida o seu caminho, essa pessoa tá te fazendo um favor de falar assim, olha pra essa criança aqui, ó, maluca, surtada. E aí você fica brava com a pessoa, ao invés de olhar pra si e falar, nossa, ela é um espelho meu. Eu preciso olhar pra isso. Só porque você não tem clareza do que você quer, você fica perdido igual um cego em tiroteio. Custa muito não se conhecer. Custa muito não conhecer como que isso aqui funciona. Custa demais. E eu sei porque eu já perdi muito e já ganhar demais. Faz sentido? Coloca foguinho, qualquer coisa que vocês comentem aqui, tá? E aí, a Maria começou a entrar no processo de sobrevivência e falou assim, meu Deus, a minha única fonte de renda se perdeu. Escassez. Você tem infinitas possibilidades de fazer dinheiro. Você tem recursos ilimitados dentro de você. Acabei de ler esse livro aqui, ó. Você Nasceu Rico, do Bob Proctor. E no final ele fala uma coisa interessantíssima que eu vou ler pra vocês. O dom que Deus lhe deu é mais talento e capacidade do que você usaria em uma vida inteira. Seu presente a Deus é desenvolver e utilizar todo o talento e capacidade que você puder nessa vida. Quando você chega e fala assim, eu só tenho uma fonte de renda, eu só tenho uma fonte de alguma coisa, você tá perdendo a fonte ilimitada que tem dentro de você. E aí ela chegou pra mim e falou assim, Jana, eu vou ter que trancar a mensagem. Eu falei assim, não existe trancar a mensagem. Inclusive, ela já foi praticamente toda feita. Se você desistir agora e voltar, você vai ter que me pagar inteira a mensagem e você vai ficar aí na merda. Aí, Jana, coitada não, ela é grande, ela tem mãe, ela tem pai, e não sou eu. E eu tô aqui como mentora sua. Eu não tô aqui pra passar a mão na sua cabeça. Porque pra passar a mão na sua cabeça e deixar você com os mesmos resultados, tem um monte, vai pra blogueira. O meu trabalho aqui, e eu vou te falar, o meu trabalho não é com vocês, o meu trabalho é com Deus. Foi Ele que me chamou pra fazer o que eu faço. Quando eu falo que Ele é meu sócio, eu também presto contas. Então, se eu olhar pra cada uma de vocês e ver vocês pequenas, isso será cobrado de mim. Porque vocês são grandes. Vocês têm mãe, vocês têm pai. Vocês têm capacidade de transformar a vida de vocês, assim como eu também tenho. E quando eu coloco vocês como pequenas, quando eu não estimulo vocês, quando vocês olham pra mim e falam assim, me ajuda, e eu não estimulo a vocês olharem o melhor de vocês, eu não tô cumprindo o meu papel. Eu não estou no meu lugar. E isso será cobrado. E eu falei assim, Dona Maria, sabe o que a senhora vai fazer agora? Que incrível! Você perdeu o emprego. Aquilo que você queria. Que incrível! Agora você vai ter que se virar. E começar a colocar em prática tudo que você aprendeu. Eita, Lelê! E a gente tá aqui pra te ajudar, porque você ainda tem tempo de acesso. Eu sei que ela deve ter ficado puta, desesperada. Não. Mas ela continuou. E ela continuou chegando em toda a mentoria. E ela continuou aprendendo. E ela continuou naquele processo. E eu lembro que quando a gente fez um processo individual, eu olhei pra ela e falei assim, você precisa aprender a ser mais comercial. Você precisa aprender a vender. Qualquer coisa. Vai vender pinto de plástico. Mas a senhora vai aprender a vender. Jana, mas não era uma mentoria de terapeutas e mentoras? Era, mas ela precisava ser comercial. E naquele momento ela não estava conseguindo vender a terapia dela, até porque ela precisava de mais repertório. Então ela precisava ser comercial e aprender a vender. Sair da criança e começar a ir para adulta. Adulto faz dinheiro, criança espera ganhar. Adulto vê soluções.
Um adulto com a criança integrada, ele começa a ficar o quê? Criativo. E aí, ela foi pensando, e ela começou a valorizar o que ela tinha. E ela sabe vender, e ela sabe fazer doces. Maravilhosamente bem. E ela começou e ela criou uma marca. E ela começou a colocar lá no Instagram. E ela começou a fazer parceria com lugares para vender o doce. E ela começou a vender esse doce. E ela tá ali vendendo esse doce. E essa semana ela foi lá para me pagar. E quando ela me pagou, eu lembrei dessa história. Rolei a conversa lá em cima, que eu sou dessas. Peguei a frase que ela falou, que tem que trincar, que não sei o quê. E respondi assim pra ela. Aprendeu, senhora? Nunca mais se apequene. Nunca mais fale que você não vai fazer algo, não vai construir algo, não vai ser algo. Por conta de dinheiro ou por qualquer coisa externa. Não se apequene. Olhe pra dentro de você e fale assim, eu escolho não fazer. Eu escolho não querer. Agora, nunca chega e fala assim, eu não consigo por conta de tal coisa. Isso é sair da sua responsabilidade. Isso é abrir mão do seu poder criador. Isso é se apequenar. Toda vez que você anda pelo que você está vendo por aí e começa a duvidar que Deus está dentro de você, você começa a se apequenar. A fonte, senhora, é ilimitada. Você que está bloqueadinho. Faz sentido para alguém isso? E eu tô falando da Maria e eu poderia dar, sem brincadeira nenhuma, centenas de casos iguais. De pessoas que chegaram até a mim com medo, desacreditando de si mesma. E quando elas aprenderam e internalizaram e colocaram em prática esse conceito de que quando você escolhe, quando você decide, o como aparece, elas fazem a vida acontecer. E eu não tô falando de fazer a vida acontecer, de comprar a minha mentoria, não. Isso é só um símbolo. Porque o ensinamento intrínseco disso é muito poderoso. Se ela colocar isso para outras coisas na vida dela, isso para mim é poder pessoal. É você reconhecer quem você é. Reconhecer quem você é. E quando eu reconheço quem eu sou, eu dou de cara com o divino dentro de mim. Não existe autoconhecimento verdadeiro sem você acessar uma parte da espiritualidade profunda dentro de você. Sem dogma, sem regra, sem essa palhaçada toda. Uma parte essencial sua é onde está o seu poder. O seu poder de criação. Quanto mais criativa você é, mais divina você é. Por isso que as suas criações são alegria para você e bênção para os outros. Existia um casal que eles não tinham luz em casa. E um dia chegou um vendedor lá, já tinham colocado luz na rua, só que não tinha chegado nas casas ainda. Ninguém sabia como a eletricidade funcionava. As pessoas viviam à luz de vela. E aí chegou um vendedor e falou assim, olha, eu tenho essa lâmpada de 8 watts. A luz já está disponível. A fonte já está ligada. A luz já está disponível. E aquele vendedor fez uma demonstração para aquele casal que nem sabia como aquilo funcionava. Eles viviam na escuridão porque eles não tinham consciência. Que existia uma nova forma de viver. Para eles, a única forma de viver era a luz de vela, querosene, como eles viveram a vida inteira. Preste atenção nisso, porque essa história não é sobre um casal, é sobre você. E o que acontece aqui dentro da sua cabecinha. E aí, esse casal não tinha consciência daquilo ali, para eles aquilo ali era tudo que existia.
Porque eles nunca tinham visto e experienciado outras coisas. Até que chegou esse vendedor, ligou a lâmpada de 8 watts, bem fraquinha, né? Pra gente, mas pra aquele casal, uau! Meu Deus! Que lâmpada maravilhosa! Compraram aquela lâmpada e começaram a viver felizões com aquela lâmpada. Mesmo ainda fraquinha, mesmo ainda tendo que às vezes pegar a vela, viveram com aquela lâmpada por muito tempo. E eles acharam que o poder estava na lâmpada. E a lâmpada, coitada, dava tudo que ela tinha. E ela iluminava aquela parte. Até que um dia esse vendedor voltou com uma lâmpada de 80 watts. Senhoras, quando o vendedor pegou aquela lâmpada, ligou na eletricidade, o que aconteceu? Uau! Meu Deus! Essa lâmpada, ela ilumina esse lugar inteiro. Eles começaram a ampliar a capacidade de receber energia. Só que eles pensavam que a fonte era a lâmpada. E eu tenho certeza, que se aquela lâmpada quebrasse, eles iam ficar desesperados, que, ai meu Deus, a luz acabou. Não. A luz não tinha acabado. Ela só estava sem uma forma de expressão. Quando você coloca uma lâmpada, e quanto mais você faz, maior a capacidade da lâmpada, maior a capacidade de receber energia e de expressar essa energia. A lâmpada é você. A fonte de eletricidade é Deus. Quando você se apequena, quando você se contenta com pouco, quando você fala, eu não posso por conta disso aqui, você mesmo está limitando o próprio Deus se expressar através de você. Porque essa energia criadora, ela entra e ela se manifesta através de nós. Se você compreender isso, você vai acessar níveis dentro de você que vão te conectar com o todo imediatamente. E você já vai começar nesse momento, não interessa o seu resultado externo, a experienciar uma alegria e uma prosperidade sem fim. Essa é a verdadeira espiritualidade. Essa é a verdadeira prosperidade. Quando você compreende que você é a expressão do todo. E que a única coisa que pode limitar o todo de se manifestar através de você é o seu próprio limite. O limite que você coloca. O limite que você coloca. Se você fala que você só dá para 8 watts, é isso mesmo que a fonte vai fazer. A sua mente, a sua mentalidade, ela tá criando tudo. Ela tá falando, aqui eu expresso, aqui eu não expresso. É tudo escolha. Quando você começa a andar por fé, por aquilo que você sabe, se é ilimitado, o que é que eu quero agora? O que é que nesse momento a vida tá me chamando a expressar? Porque deixa eu te contar uma coisa. Sabe esse desejo de fogo no cu que você tem? De fazer um negócio? E que você deixou na gaveta há muito tempo porque você tem medo? Esse fogo no cu, esse negócio de desejo aí, é o próprio Deus te chamando a expandir a sua capacidade de criação. A dar espaço, a abrir espaço para que ele se manifeste através de você. E ilumine você, ilumine tudo que tiver. Tudo é energia. E a única coisa que limita a energia é a sua mentalidade. Eu quero, não quero. Eu vou, não vou. Posso, não posso. Posso, não posso. Tá fazendo sentido? Eu vejo pessoas olhando pra mim no Instagram e no direct. E isso faz com que eu faça uma oração o tempo todo.
as pessoas falam assim, eu quero mudar minha vida. E aí elas colocam qualquer coisa na frente do que elas realmente querem. Então elas querem, podem até querer, mas elas não têm fé nelas. E eu intenciono que essa live hoje faça ser ativado dentro de você uma fé em você, em Deus dentro de você. Para que você pare de se apequenar e comece a ver a vida de uma outra forma. Eu lembro que quando eu tava lá morando na favela, naquela época eu odiava aquele lugar. E eu ficava assim, não é possível que isso aqui é tudo que existe. Não é possível que essas pessoas vivem as mesmas vidas. E eu via, principalmente meninas, né, vivendo a mesma vida da mãe, tendo filho cedo e vivendo a mesma vida. E eu observava aquilo e falava assim, Deus que me livre. Jana, era no julgamento? Era. Eu não tinha consciência de nada disso que eu tenho hoje. Eu não tinha consciência daquilo. Só que uma coisa eu tinha. Eu era uma inconformada. Eu sabia muito bem o que eu não queria. E eu olhava para aquilo e falava assim, Deus que me livre morrer aqui nesse lugar. Lugar feio. O povo nem pinta a parede. Cheio de reboco. Quando eu tirava foto em casa, eu ficava tendo que ver atrás se tudo estava em ordem, para não aparecer nas fotos. E eu lembro que eu nunca tive uma casa pintada. Até eu crescer mesmo, virar adulta. E isso eu ficava, não faz nenhum sentido. Por que esse desleixo todo? Por que isso não é importante? E eu lembro que todo mundo ria pegando água no 7 tanque, que era uma mina que tinha lá, que tem 7 tanques mesmo. Fizeram 7 tanques na mina e fica jorrando água o tempo todo. E eu via aquelas pessoas rindo. E não era um riso de gratidão, não, porque pelo menos tinha água no 7 tanques pra coisa. Não, elas estavam acostumadas, aquilo ali era o normal. E eu nunca achei que aquilo ali era normal. E aquilo ali me dava uma raiva, um sentimento de injustiça. Eu falava assim, meu Deus do céu, é o básico. É o básico, ter água é o básico. Pelo amor de Deus. Isso não é normal, não. E às vezes esse é o primeiro movimento que você tem que fazer. Olhar para sua vida e falar assim, Deus que me livre. Viver isso de novo. Tá repreendido em nome de Jesus, viver essa escassez. Viver pequeno desse jeito. Viver para trabalhar e pagar boleto. Onde na sua vida você tem que começar a fazer isso? A parar de se conformar com essa vida de merda que você tá levando. Vivendo aquém do que era pra você estar vivendo. O que é importante pra você? Ter luxo, conforto, pizza na porta de casa? Pra mim isso era coisa de rico. Pizza na porta de casa era coisa de rico. Porque eu morava a meia hora da rua, minha senhora. Se eu quisesse uma pizza, eu tinha que descer meia hora. Pra pegar. Bom que emagrecia, né? Hoje eu tenho as pernas fortes, torneadas, minha filha. Por conta disso. Ficava subindo morro igual cabrito. E descendo morro igual cabrito. Eu falava, Deus que me livre, eu quero ter conforto. Eu quero ter uma casa onde ela seja pintada, bonita, tenha plantinhas, tenha as coisas direitinho, tenha água, tenha as coisas. Agora, olha pra sua vida, porque eu já tive que fazer isso em outras áreas da minha vida. Lembra quando eu falei que eu ganhei meu filho, eu tava morando na casa de favor da minha mãe, e eu passei um Natal, e eu não tinha dinheiro pra comprar um presente de R$10 pro meu filho, na época? Naquele dia subiu de novo essa raiva, esse negócio, essa inconformidade dentro de mim. Eu falei assim, que feio. Que coisa feia, Janaína. Tu cheia de talento, cheia de negócio aí, vivendo assim. Dando graças a Deus porque teu filho é pequeno e não entende o que é presente de Natal. Toma vergonha na sua cara. Eu falei assim mesmo comigo. E naquele dia eu tomei uma decisão que eu nunca mais ia passar por aquilo. E talvez seja isso que você precisa fazer hoje. Tomar uma decisão de nunca mais viver isso aí. A gente tá chegando no final do ano. Olha a historinha que você tá contando desde o começo do ano. Aí eu não consigo fazer live. Eu não consigo porque não sei o que. Para de se apequenar, senhora.
Ai, porque meus ancestrais, eles não prosperaram. Primeiro, começa por aí. Pelo amor de Deus. Seus ancestrais vieram pra cá de navio negreiro. Quantos morreram lá e eles ficaram? Vieram pra cá com uma terra prometida, que ia ter isso, que ia ter aquilo, foram enganados. Olha a história da tua família. Passaram fome e fizeram acontecer e você tá aqui. Eles prosperaram sim. Eles passaram pão de água que amassou, minha filha. A senhora tá aqui. Aí a senhora chega e fala que não... Ai, porque eu não consigo fazer live. E tu ainda tá se achando melhor do que eles? Eles quase morreram de peste. Muitos deles morreram em guerra. Outros foram escravos. E por que a senhora não está prosperando? E por que a senhora está se apequenando? Vivendo uma vida que não faz nenhum sentido. Para você. Então olha para sua vida hoje, talvez esse é o movimento que você precisa fazer. Tomar vergonha na tua cara e começar a parar de se contentar com pouco. E quando eu digo pouco, esses são os próprios termos. Porque hoje eu sou muito grata pelo que eu já conquistei. Mas hoje está na hora de ir pro mais. Tô crescendo, tô evoluindo, tô prosperando. E sempre tenho mais para alcançar. Então eu sou sempre grata. E tô sempre indo pro mais. Porque essa é a expressão de Deus dentro de mim. Isso é evolução espiritual. Quanto mais eu cresço, mais isso se expressa. Mais eu impacto mais gente. Mais a minha vida melhora. A vida da minha família melhora. A vida dos outros melhora. Eu olho algumas vezes alguns negócios e eu falo, caramba, cara, que foda. E não é me achando, é reconhecendo. Aquele negócio ali tem dedo meu. Porque um dia, eu chego e me emociono. Um dia uma mulher tava lá trabalhando pros outros e eu olhei pra cara dela e falei assim, toma um negócio na sua cara e vai abrir um negócio teu? Vai ampliar o teu serviço? Você é boa nisso, nisso, nisso? Por que você não tá fazendo isso? Porque eu tenho medo. Você, gente, todo mundo tem medo. E hoje ela tem um negócio dela. Hoje ela faz isso, hoje as pessoas pedem para ela dar aula sobre isso, ela tá lá prosperando. Isso é expressar o divino. Não se contente com pouco. E não é sobre só você, porque quando você cresce, você expande, você cresce todo mundo que tá ao seu redor também expande. O maior egoísmo que você pode ter é viver uma vida para pagar suas continhas, tomar a sua cervejinha no final de semana. Isso é egoísmo. Egoísmo não é você chegar e falar assim, meu Deus do céu, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter um jet ski, se eu quiser ter. Foda-se. Isso não é egoísmo, senhora. Egoísmo é você querer viver uma vida pequenininha, só pra você, pra pagar conta, segurinha. Ah, não, porque eu vou pagar minhas continhas aqui, talvez sobe pra eu me olhar. Que vida mesquinha, que vida de merda. Pagar boleto de Casa Bahia e morrer. Levanta. E se você tá aqui nessa live é porque você tem ressonância comigo. Então você não quer pagar boleto de Casa Bahia e morrer. O maneiro é que quando você se conecta com a fonte, você consegue compreender que a fonte é ilimitada. E quem limita ela é você. Você deixa essa própria fonte te iluminar, passar essa energia dentro de você. Você abunda, você prospera. Porque eu nunca vi uma lâmpada iluminar só ela mesma. E aí quando você se ilumina, você inspira outros a também se iluminarem. Presta atenção nisso. Mentoras e terapeutas. E gente que é curador e trabalha com desenvolvimento humano. Ai, minha missão é ajudar os outros. Não, sua missão é se iluminar. Quanto mais forte você se ilumina, mais as outras pessoas lembram que elas também têm a fonte dentro delas e que elas também podem se iluminar. Você não ilumina ninguém. Você inspira a outra pessoa a achar a fonte dentro de si.
Então não se apequene. Terça-feira eu vou dar uma super aula lá no Inteira, dizendo, né, o carro, né, que a gente tá agora é um símbolo na minha vida. Cada processo é um símbolo. Meu cachorro é um símbolo aqui de uma coisa que eu aprendi. O carro é um símbolo de uma coisa que eu aprendi. E terça-feira eu vou dar esse conceito prático lá no Inteira. E eu tenho certeza que vai desbloquear elas em vários níveis. Por quê? Porque quando a gente expande, as outras pessoas também podem expandir. E o Inteira, né, é uma grande egrégora. Na realidade, todo o meu trabalho. Isso aqui tem uma egrégora por trás, fazendo acontecer isso aqui. Ninguém se conecta ao meu trabalho à toa. E quando uma desbloqueia, todo mundo desbloqueia. Quando uma desbloqueia uma coisa, seja eu, seja elas desbloqueando, eu também desbloqueio várias coisas dentro de mim. E terça-feira eu vou dizer lá como foi o processo de cocriar o meu carro. E às vezes a gente erra por um negocinho bobo. E eu vou trazer esse ensinamento tão poderoso lá dentro do Inteira. Então se você tá aí, eu nem ia falar do Inteira hoje, porque o intuito é falar pra você ir pra imersão Prospere. Mas se você já tá pronta pro Inteira, vai pro Inteira. Para de se apequenar. Jana, eu ainda não tô pronta pro Inteira. Eu ainda não escolho o Inteira. Não sei se o Inteira é pra mim. Vai pra imersão Prospere. Porque ali você já vai ter base, você já vai despertar pro fato de que você é essa lâmpada. E que a fonte está disponível. Então, na imersão Prospere, você já vai começar a despertar para esse fato. De que você é a lâmpada. E que a fonte está disponível. Preste atenção. A fonte é ilimitada. Quem está limitando ela é você. Se deixando para depois, se apequenando. Nós andamos por fé. Por aquilo que nós escolhemos ser. Não por aquilo que se aparenta. Nós andamos por fé. Por aquilo que queremos, desejamos. O próprio Deus dentro da gente está chamando a gente para ser. Tem uma passagem na Bíblia que fala demais comigo. Porque Pedro fala demais comigo. Pedro se cansou de ver milagre na vida dos outros e não experienciar milagre na vida dele. E as mudanças mais significativas na minha vida aconteceram quando eu olhei para Deus e falei assim, eu quero ver na minha vida. Eu tô cansada de teoria. Eu quero viver esse negócio na minha vida, na prática. E por isso que a gente vai trazer, e o Inteira nesse momento ele tá passando por uma grande reformulação. E a gente vai trazer mais prática, mais vida, para que ele realmente, mais ainda, seja um programa de transformação de vida. Porque o Inteira também tá crescendo. Nada é estático, nada é tá parado. E o meu trabalho cada vez mais vai para esse processo de prática. De colocar os conceitos em prática e ver a doideiragem acontecer na tua frente. E é assim que a gente faz. E aí, todas as coisas que aconteceram na minha vida, foi um momento que eu olhei, igual o Pedro olhou para Jesus e falou assim, eu tô cansado de viver milagre dos outros. De ficar contando coisa. De ficar falando, eu tenho uma porrada de livro, foda-se. E aí, o que tu tá fazendo com isso? Eu tenho 70 milhões de formações. E o que você tá fazendo com isso? O que isso mudou sua vida? Prática? Colocou em prática? Vida? Tá na hora de você tomar uma decisão. E a culpa não é do livro, não é do curso, não é da mentoria, não é nada. A culpa é sua. A responsabilidade é sua. Porque quem tem que pegar e botar em prática é você. Ou você acha que alguém vai chegar lá na sua casa e falar assim, oi, tudo bem? Você já fez o exercício de ontem lá do Inteira? Ninguém. Eu sou sua mãe. Você tem mãe, você tem pai. Dentro de você. E aí, Pedro uma vez olhou para Jesus e falou isso, eu não quero ver mais não. Eles estavam numa tempestade. Estado de sobrevivência total. Porque pensa você dentro de um barco, com uma tempestade acontecendo. Porradaria rolando, minha filha. E às vezes na vida é assim. Tá tudo desmoronando. Uma porradaria danada. E aí chega Jesus mansinho, andando sobre as águas.
te instigando a mais. Te instigando ao além daquilo que se aparenta. Porque o que estava se aparentando para Pedro? Tempestade, turbulência, vamos morrer. Vai dar ruim, vai dar merda, certeza. Toda a lógica dizia que aquilo que estava acontecendo ia dar merda. Que não podia ser assim. Que o que eles tinham que fazer é ficar quietinho, fazendo o barco funcionar, para esperar o negócio passar. Não é assim na vida da gente? Quando o bicho pega, as pessoas falam assim, não, vamos fazer aqui o que tem que fazer, vamos pela lógica. Às vezes é nesse momento que você começa a ver alguém vindo, contrariando toda a lógica. Uma inspiração que vem. Um movimento que vem. Contrariando tudo que você aprendeu a vida inteira sobre a vida. E aquela voz vem, aquela pessoa vem. Deus dentro de você vem te inspirando. Jesus veio. Jesus é a representação disso. Jesus veio e falou, sou eu. Não precisa ficar com medo. Sou eu. Pedro olha e fala assim, é nesse momento que eu vou aprender um negócio muito doido aqui. Porque é quando o bicho tá pegando, senhora. Quando a senhora olha assim e fala assim, não, meu Deus, vai dar merda, vai dar merda. É que a vida começa a olhar pra você e perguntar, o que é que você quer? O que é que você escolhe? Continuar na mesmice? Ou crescer? E crescer é você assumir uma nova forma de pensar, uma nova postura, um novo posicionamento. E não tem pequeno e grande aqui, porque cada um sabe qual é a sua tempestade. Às vezes a tempestade que é pra mim não é pra Grazi. Qual é a sua tempestade? Deus dentro de você tá te chamando. E aí? Você vai continuar vivendo por vista? Fazendo aquilo que você sempre fez? O que as pessoas falam que é pra você fazer? Ou você vai seguir a sua intuição, aquilo que teu coração tá falando pra você e pro mais? Ou você vai crescer? Escolha. E Pedro falou, se é tu mesmo, se isso daqui existe, faça com que eu vá até aí. Que interessante, Pedro sabia que pela força dele ele não ia conseguir. Ele não sabia. Ele tinha feito um cursinho no Senac? Como andar sobre as águas? 3 módulos de como andar sobre as águas. Passo 1, passo 2, passo 3. Pedro fez esse curso? Existia esse curso na época? Ele sabia como andar sobre as águas? Ele tinha tido alguma experiência anterior sobre isso? Não, mas ele tinha fé. Ele tinha fé. E não era fé nele. Era fé naquele que estava dentro dele. Jesus vai lá e fala assim, venha. Jesus foi lá buscar ele, pegou ele pelos cabelos, tentou convencer ele. Não. Falou, venha. É isso que você quer? Venha. Eu banco. Olha pra mim. E aí, senhora, quando você escolhe, quando você decide algo, você dá um passo. Porque foi um passo que Pedro deu. Ele deu um passo. Eita. Eita. Parece que tem uma madeira aqui embaixo, hein? E várias vozes no fundo. Pedro, você tá louco. Pedro, não vai. Pedro, não vai dar certo. Pedro, você vai cair. Pedro. E a voz dentro dele falando, olha pra mim. Olha pra mim. Enquanto você estiver olhando pra mim, você não vai afundar.
Pedro começa a andar sobre as águas. Contrariando toda a lógica. E eu fico imaginando o tanto de download sobre a realidade física, sobre a realidade que Pedro teve naquele momento. Porque nada supera a experiência. Isso que eu vou ensinar terça-feira no Inteira, eu já aprendi na teoria há muitos anos. Mas eu, assim como Pedro, eu coloquei em prática, mesmo cagando de medo. E eu vi, eu experienciei na minha frente acontecer. E aí eu pude olhar para minha vida e ver quantas vezes isso aconteceu, só que eu não tinha consciência. E aí eu vou ensinar isso lá nelas. E elas vão botar em prática até elas internalizarem isso, porque nada supera a experiência. Só que só tem isso quem se arrisca. No barco, senhora, isso não vai acontecer, não. No barco não vai. Ou a senhora banca aquilo que você quer e vai, ou vai continuar no barco. E tá tudo certo. O barco é um lugar legal também. Pedro foi. Até que começou a olhar, ouvir as vozes, olhar para a doideiragem que estava acontecendo, ou seja, começou a andar pelo que ele via, pelo externo, e não pela visão interna dele. E aí começou a afundar. E aí que é a doideiragem da vida, e que coisa mais linda. Quando ele afundou, Jesus foi lá e pegou ele e levantou. Porque tá tudo certo, você vai afundar de vez em quando. Não tem problema você errar. Que maneira a gente está aqui como criadores em processo de aprendizado. E a gente vai cair, vai levantar? A gente vai errar? De vez em quando esses dias mesmo, eu tava com os pensamentos intrusos do Satanás na minha mente. E aí, cara, veio uma voz muito forte assim: tenha mais fé em você? Aí ué, tá louca? Tá tudo certo, de vez em quando tu vai dar uma afundada mesmo. Mas essa é a beleza da vida. A vida tá sempre disposta a te levar para o mais. Jesus não olhou para ele e falou assim: seu burro, foda-se você, nunca mais isso vai acontecer. Não. Jesus pegou ele e falou: homem de pouca fé, por que você parou de olhar para mim? Mas mesmo quando você para de olhar para mim, eu tô aqui. Ai, senhora, respira. Ai, até quando a gente vai pra fazer merdinha. Tem uma música da Sandy com o Thiago York que fala muito sobre isso. Me espera. E ontem, pensando sobre o Inteira Presencial que a gente vai ter em novembro, inclusive se você quiser participar, você me chama, que eu te passo a informação. A gente vai 3 dias numa pousada, juntas, olhando para essas, experienciando tudo isso. E veio essa música muito forte pra mim, Me Espera, da Sandy, do Thiago York. E ela fala, tem uma parte que ela fala assim: mesmo quando eu me desiludo ou me perco, sempre tem um fio a me guiar de volta. E pode ficar tranquila, porque quando você se perde de você mesmo, quando você fica muito doida da cabeça, quando você se dá uma de doida aí, quando você esquece tudo o que aconteceu, sabe? O quanto Deus está dentro da sua vida, quanto as coisas cooperam pro teu bem, pode ficar tranquila que sempre tem uma mão para te puxar de volta. Maravilhosa graça, né? E é isso, senhora. Não se apequene. Não se limite. Qual parte da sua vida o todo Deus está querendo experienciar, está querendo ampliar? Pague o preço para isso. Saia do barco. Faça acontecer. Compreendendo que às vezes você vai cair, e você vai levantar, e você vai andar no barco de novo. Agora, perceba Pedro depois dessa situação. E é interessante porque todo mundo estava no barco assim: vamos ficar aqui esperando, porque era lógico que era aquilo ali acontecer.
a tempestade passar. E aí Jesus chega e fala, eu adoro essa parte do The Chosen, gente, quando ele fala assim, vento, aquiete-se. E fica tudo uma piscina. Porque o externo, ele vai sempre ser comandado pela sua postura interna. Talvez esteja na hora de você se levantar, começar a se apoderar disso e começar a comandar sobre a sua vida. Que se aquiete, que seja claro, que se resolva da melhor maneira possível. Você tem esse poder, senhora. Tá na hora de começar, literalmente, a parar de viver pelo externo e começar a comandar o que você quer. Porque lá em Gênesis já fala isso, né? Que era pra gente governar sobre a terra. Sobre isso. Show? Adoro contar dinheiro. Vocês gostam de contar dinheiro? Eu gosto. Acho legal. Então, as senhoras que ainda não se decidiram pela imersão Prospere, vamos dia 12, sábado, de 1h da tarde até as 18 horas, só quebrando pau sobre isso. E a Sol tá quebrando pau lá embaixo, de alguma forma, ok? Se você já decidiu que você quer ir já pro inteiro, a senhora me chame aqui no direct, me chame aqui, a senhora sabe muito bem como me achar. E vem pra esse processo, porque terça-feira, taca-lhe pau lá também na inteira, porque a gente vai trazer esse processo de cocriação com muita clareza lá dentro, tá bom? Valeu a pena hoje, senhoras? Valeu ou não valeu? Bota aí no comentário. Fica economizando, não. Não gosto de ficar economizando nesse negócio, não. Abundância. 30 compartilhamentos para essa live ficar disponível. Eu posso contar com vocês que estão aqui. Tem 20 pessoas aqui. Se cada uma mandar para 2, dá muito mais. Dá 40 compartilhamentos. Posso contar com vocês? Simone, você já tá pronta pro inteiro, né? Então a senhora me venha. Me venha que eu tô pronta. Muito, 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 muito bom. Então, ó, 30 compartilhamentos. Então, quando eu colocar no feed, presta atenção. Quando eu colocar no feed, vocês pegam, mandam um aviãozinho pros outros, bota nos stories de vocês, me marca, coloca lá, faça esse negócio acontecer. Vamos começar a prosperar. A partir de agora, de hoje, desse momento, tá? Façam um excelente dia, senhoras. Beijo, que seja um dia muito gostoso. Tchau.